Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. E hoje nós vamos falar de alimentos sagrados paranaenses. Nas aulas anteriores, nós abordamos, conhecemos alguns alimentos sagrados das religiões indígenas, do cristianismo, do judaísmo, do candomblé e do movimento Hare Krishna. Mas na aula de hoje, nós vamos abordar os alimentos sagrados que são típicos do Paraná. Aliás, todos os alimentos são sagrados. E se formos olhar as tradições que existem ao redor do planeta Terra, muitos alimentos possuem momento ritualístico, ele faz parte, inclusive, do ritual de certas tradições, como no cristianismo, o pão e vinho, a hóstia, como nas religiões de matriz africana, as oferendas, indígenas, hinduístas. Mas hoje, o nosso foco, a nossa atenção vai ser voltada para alguns pratos aqui do Paraná, aqui da região que nós vivemos. Muito bem, então, nós já investigamos as características e funções dos alimentos nas tradições religiosas e reconhecemos a importância dos alimentos sagrados nos rituais e também no universo simbólico religioso. O objetivo da aula de hoje é exemplificar alimentos considerados sagrados por diferentes tradições e culturas, e também expressões religiosas, identificar significados atribuídos a alimentos em diferentes manifestações e tradições. Bem, você conhece alguns alimentos sagrados aqui do Paraná? E pratos típicos? Vamos deixar de lado um pouco a questão do sagrado. Prato típico do Paraná, você conhece algum? Então, não se esqueça de pegar a sua caneta, seu caderno, não só para anotar suas reflexões e pensamentos, mas também para fazer as atividades que nós vamos propor ao longo da nossa aula. E a primeira delas, você já pode ir anotando no seu caderno se você conhece algum prato típico paranaense e da onde ele é, e também se existe alguma relação com a religião, com a religiosidade. Bem, então, você conhece algum prato típico do Paraná? E algum alimento sagrado e religioso paranaense, você conhece? Já pensou sobre isso? Se tiver alguém em sua casa, você pode perguntar papai, mamãe, vovó, para os irmãos, se tiver acesso à internet, se não tiver também, não tem problema. Faz aí uso da sua memória, tudo aquilo que você aprendeu, não só na escola, como na vida. Bom, então vamos começar com uma atividade, para a gente começar bem aqui se divertindo, brincando e aprendendo. Então, observe os alimentos naturais abaixo e assinale aquele que é típico do Paraná. Essa é bem fácil, hein? Você pode colocar o nome do lado da letra, se você souber. Se você não souber, você pode desenhar. Enfim, nós vamos dar um tempo para vocês copiarem aqui esta alternativa, escolherem qual você considera que é do Paraná e, na sequência, nós voltamos com a resolução desta atividade.
voltamos com a resolução da nossa primeira atividade de ensino religioso, Alimentos Sagrados Paranaense. Lembrando que quem está acessando as nossas aulas pelo Classroom mudou a forma de frequência no Classroom. Então não esqueça de, basta clicar no link número 1, atividade obrigatória. Então você clicou no link número 1 da atividade obrigatória, você já está com a frequência garantida. E quem está assistindo pela TV, não esquece de preencher tudo aquilo que é mandado para vocês, junto com a merenda escolar, as atividades, resolve as atividades para mandar para a escola quando você for novamente lá buscar a merenda escolar. Ok? Bom, vamos voltar então aqui para a nossa primeira atividade. Dos alimentos aqui A, B e C, alimentos naturais, quais são típicos do Paraná? Esse primeiro aqui, vocês conhecem? Já viram, né? Esse desenho. É a fruta do guaraná. Então, essa fruta que parece um olho, aqui vários olhos, guaraná, ele é típico da Amazônia. Tem em outros estados brasileiros, Norte e Nordeste, mas ele é típico da Amazônia, então não é comum do Paraná. Letra B, aqui é a fruta castanha, castanha de caju. A castanha de caju é famosa, então, castanha do Pará, mas ela é bastante conhecida também no Norte e Nordeste. Logo, por eliminação, mesmo que você não conhecesse essa imagem aqui, que para nós paranaenses é muito próxima da nossa realidade, por eliminação e raciocínio lógico, você já saberia que é a letra C. Mas também, de forma inversa, olhou aqui, qual que é típica do Paraná? Pinhão, olha o nosso famoso pinhão, alguns soltos e outros na pinha. Nada mais típico, próprio do nosso solo que o pinhão, e nós vamos falar disso durante a nossa aula de hoje. Então, resposta correta, letra C, o pinhão. Essa eu tenho certeza que todos vocês acertaram, né? Como que um paranaense, a não ser quem não nasceu aqui, quem chegou pouco tempo ao estado. Porque um paranaense, uma coisa que conhece desde pequenininho é o pinhão. Bom, alimentos sagrados paranaenses. Mas o pinhão é um alimento sagrado? Será? Bom, o pinhão é a designação genérica da semente de várias espécies pináceas e araucáceas, plantas gimnospermicas, cuja semente não está dentro do fruto. Retomando esse slide aqui, porque esse slide estamos fazendo uma relação interdisciplinar com a biologia. Vocês estão no 6º ano. No 7º ano em biologia, vocês terão um conteúdo onde eles vão explicar para vocês que algumas plantas, então elas têm frutos, e assim que elas se reproduzem, flores e frutos, e outras apenas sementes, ou seja, é um gimnospermica. O pinhão é uma planta gimnospermica, porque não é fruto, ou seja, ela se multiplica através da semente dela. Então, a semente, o pinhão é uma semente. Bom, pinhão juntamente com a araucária e com a gralha azul são os símbolos mais emblemáticos do Paraná. Quando nós pensamos em Paraná, logo já pensamos em araucária, pinhão e a famosa gralha azul. Bem, além disso, o pinhão foi e é um alimento sagrado para os povos indígenas desta região. Além de fazer parte da alimentação dos animais, enfim, as florestas de araucária mantêm a vida na nossa região, são muito importantes, não só para o habitat, para a natureza, mas também sagrado para os povos indígenas. Inclusive, o nome da nossa capital paranaense, Curitiba, é formada por Curi, que significa pinhão, e Tibá, muito. Curitiba é a terra dos pinhais, a terra das araucárias. Então, quer dizer, já fizemos relação aqui interdisciplinar com biologia, com história, geografia, mas estamos tratando de ensino religioso, de diversidade religiosa. E o tema, alimentos sagrados, nesse caso, o pinhão como alimento sagrado indígena. Já falamos nas aulas anteriores sobre o milho, a avatietê, que é sagrado para os indígenas, caiu, que é o mate, o famoso chimarrão, que é sagrado para os indígenas, mandioca, batata, mas aqui hoje estamos falando especificamente do pinhão. Então, para os arqueólogos,
do Brasil, inclusive arqueólogos de fora da Inglaterra, mas arqueólogos são aqueles que estudam os fósseis, os vestígios, estudam a cultura, estudam o processo de humanização. Bem, eles estudaram as etnias Kaigang, Xoklen, que são Proto-G, tanto Kaigang como Xoklen é chamado de Proto-G, e Guarani, que são dos Campos Gerais, que são do Paraná, que habitam o Planalto Paranaense. E eles descobriram que a floresta de Araucária, ela foi projetada pelos povos indígenas. Ela foi arquitetada. Então, além da gralha azul, que ajuda a replantar o pinheiro, os indígenas plantaram as florestas de Araucária. Eles projetaram elas não só para auxiliar os animais, a vida, mas para eles terem também o pinhão, porque ele é sazonal, então tem a época do pinhão. Logo, eles comiam uma parte e tratavam de replantar, ou seja, mesmo não existindo esse nome, antigamente, os povos indígenas sempre foram ecologistas, defensores da natureza. Inclusive, isso está dentro da doutrina, da religiosidade indígena. Respeito aos ancestrais e o culto à natureza. Bom, então, aqui é uma foto da floresta de Araucária para a gente visualizar que ela foi projetada, é uma expansão projetada pelos povos indígenas Proto-G, Xoklen, Kaigang e Guarani. Bom, aí nós temos então a gralha azul. A gralha azul não é alimento sagrado, o tema aqui é alimento sagrado, mas não estamos falando da gralha como alimento, não. Olha o que tem na boca dela, um pinhão. A gralha azul é a ave símbolo do Paraná. Inclusive tem uma lei estadual que é crime matar a gralha azul. É um crime estadual passível de prisão, além de ser, claro, um atentado contra a natureza. Segundo os contos indígenas, existe mais de uma lenda que fala da gralha azul, mas ela recebeu como presente das divindades essa semente, o pinhão. E ela é responsável pelo replante, porque ela come alguns e muitos ela guarda, ela esconde na terra. E daí que acontece? Brota e nascem novos pinheiros, sendo também símbolo da floresta de Araucárias. Então nós temos aqui uma relação entre o alimento sagrado pinhão, o animal que ajuda a perpetuar a espécie, a gralha azul, e a araucária, que é a floresta de pinheiros que nos dá o pinhão. Inclusive estamos aí na época de pinhão, o povo já está comendo pinhão. Bom, vamos àquele momento que vocês estavam esperando, o quiz, momento de pôr a mão na massa, de ver o que vocês aprenderam, de pôr em prática os seus conhecimentos. Vamos para o nosso primeiro quiz. Vamos lá. O pinhão, alimento sagrado indígena, é a semente de uma espécie de pinheiro chamado de letra A, carvalho, letra B, araucária, letra C e P. Vamos dar um tempo para vocês copiarem essa questão, responderem e já já voltamos com a resposta.
Voltamos com o nosso primeiro quiz da aula de hoje sobre alimentos sagrados paranaenses. Bem, o pinhão, que é um alimento sagrado indígena originalmente, é uma semente de uma espécie de pinheiro chamado de letra A, carvalho, B, araucária, letra C, ipê. Qual foi que você marcou? Será que você acertou? Vamos descobrir? É a letra B, araucária. O carvalho, ele é mais próprio lá da Europa, os barris de carvalho, os grandes carvalhos, inclusive que já estudamos aqui quando falamos de árvores sagradas, na cultura celta. As árvores são muito importantes, entre elas os carvalho. E o ipê é aqui da nossa região, tem ipês muito coloridos, bonitos, pé amarelo, enfim. Mas a resposta da pergunta é a letra B, araucária. Então quer dizer que ensino religioso também reforça aqui os conteúdos de ciências, biologia, geografia. Somos bastante interdisciplinares. Bom, vamos para o segundo quiz da nossa aula de hoje. A ave símbolo do Paraná, que contribui no reflorestamento das araucárias. Letra A, a arara azul. Letra B, o falcão peregrino. Letra C, a gralha azul. Novamente, vamos dar um tempo para vocês copiarem, escolherem a alternativa correta e já voltamos com a resposta.
Muito bem, voltamos para descobrir qual é a resposta correta do nosso quiz número 2 sobre alimentos sagrados. Bem, a ave, que é símbolo do Paraná, que contribui no reflorestamento das Américas, das araucárias, desculpe. Letra A, a arara azul. Será que é arara azul? Vocês conhecem a arara azul? Tem até um filme aí que está passando sobre o Rio de Janeiro que mostra a arara azul. Falcão peregrino, já viram um? Ouviram falar desse falcão peregrino? E a gralha azul, qual será a letra correta? Eu tenho certeza que vocês acertaram, hein? Vamos descobrir. É a letra C, a gralha azul. O falcão peregrino, ele é muito conhecido por ficar no braço daquele pessoal que faz falcoaria, que treina um falcão para caça. Ele é muito rápido, ágil e também é adestrado na região da Mongólia, entre ali a Ásia e a Europa, na Mongólia, perto da Rússia, eles usam muitos falcões peregrinos. Ele tem nas Américas também, mas não é o símbolo do Paraná. A arara azul é um animal muito bonito do Brasil, muito conhecido. Existe nas nossas florestas a arara azul, inclusive está em risco de extinção, mas não é o símbolo do Paraná. Então, a gralha, inclusive lembrando que a gralha azul é uma espécie de corvo, parente dos corvos, né? Só que, como ela é azul praticamente inteira, então ela é símbolo aqui do Paraná, principalmente pela ligação com o pinhão e com a floresta de araucária. E aí, estão gostando da aula? Estão se divertindo? Estão aprendendo? Isso é o mais importante, aprender se divertindo. Bom, continuando aqui falando de alimentos sagrados paranaenses, falamos dos indígenas. Em muitas aulas, nós falamos da cultura africana, da cultura católica, que tem a ver com a colonização do Brasil. Falamos de imigrantes, inclusive orientais, budistas, indianos. Mas vamos falar de uma coisa bem típica do Paraná. No Paraná, nós temos muitas colônias ucranianas e polonesas. Vocês devem conhecer muitas cidades do interior. Vou citar algumas aqui, não fiquem bravos comigo se eu esquecer de algumas, mas Prudentópolis, Malé, Irati, são muitas as cidades, São Mateus do Sul, muitas cidades paranaenses, talvez quase todas, não quero aqui exagerar, possuem pessoas que são descendentes ou filhos de imigrantes ucranianos e poloneses. Então eles vieram para... É a quarta matriz religiosa que veio para o Brasil no processo de imigração. E claro, vieram com a sua cultura, sua religiosidade. Aí a gente tem que dividir. Porque muitos são católicos. Na verdade, a grande maioria dos ucranianos e poloneses são católicos. Porém, alguns são católicos apostólicos romanos, que é o caso dos poloneses, e alguns ucranianos são católicos romanos, mas uma boa parte dos ucranianos são católicos ortodoxos. Ou seja, segue um outro rito, a missa em ucraniano, de costa para o povo, enfim, tem características do chamado leste europeu, ou Europa oriental. Mas vamos falar mais disso aqui durante a aula. Bom, então no Paraná existem imigrantes ucranianos e poloneses da Europa oriental, que mantêm sua cultura, sua religiosidade nas diversas colônias espalhadas pelo estado. Embora sejam culturas distintas, ucraniano e polonês, eles possuem alimentos sagrados em comum, alguns rituais que é comum para ucraniano e polonês. Inclusive, interessante falar, no Paraná nós temos festas das nações, festas das etnias, festas típicas. Nessas festas típicas, eles dançam, cantam, mostram a representação das suas roupas folclóricas e aí, claro, seus alimentos. Muitos deles considerados sagrados, até porque tem a ver com a sua religiosidade. Vamos descobrir quais são esses alimentos sagrados? Vocês conhecem? Aposto que muitos alunos que estão assistindo aqui até são descendentes de imigrantes ucranianos e poloneses, hein? Ou conhecem alguém. Quais são os alimentos sagrados poloneses e ucranianos? Vão anotando aí a gente faz um checklist para ver o que a gente acertou. Aqui eu tenho um mapa mundi. Então, a nossa relação com geografia. O mapa mundi, o Brasil está aqui, América, África, Europa. Estão vendo essa região aqui, ó, da Europa? Então, tem aqui embaixo o mapa, que é um recorte dessa região. Aqui é a Europa, a metade oriental, que está para o lado de lá da Europa, é onde está Ucrânia e Polônia, aqui pertinho da Rússia. É mais para vocês se localizarem e saberem onde é a Ucrânia e a Polônia.
Bom, depois de um período de jejum, ou seja, eles não comem, ficam sem comer, os católicos descendentes de poloneses e ucranianos realizam sua tradicional Páscoa. Talvez seja o momento mais celebrado da cultura ucraniana e polonesa, seja a Páscoa. Isso porque esse ritual, ele foi cristianizado. Eles já aconteciam lá, mas era chamado de paganismo. Tinha um outro sentido, era a festa da colheita. Eles agradeciam as divindades da natureza pela colheita, pelos alimentos. Mas com o processo de cristianização da Europa, eles se tornaram então católicos e esses hábitos e rituais da cultura ucraniana e polonesa foram fundidas à cultura cristã. Bom, então, na Czechonka, me perdoem se eu não pronunciei correto, mas a Czechonka para os poloneses é a grande celebração, uma grande celebração da Páscoa, que além da missa tem a famosa bênção dos alimentos. Os ucranianos também fazem essa famosa bênção dos alimentos. Eles preparam uma cesta com alimentos típicos e aí durante tem a missa, a celebração, e eles vão fazer a bênção desses alimentos, simbolizando mesmo a ressurreição de Cristo. E aí depois no domingo de Páscoa, no primeiro domingo de Páscoa, eles fazem uma grande celebração com a família na casa e comem esses alimentos. Dentro dessa cesta, os alimentos mais conhecidos, mais importantes, incluem a pasca, que é um pão salgado e decorado, temos ali uma figura do pão, o babka, que é um pão doce, senka, que é o pernil de porco, aí tem a manteiga, requeijão colonial, ricota, ovos, muitos desses ovos são coloridos, ovos cozidos mesmo para comer, mas eles cozinham, fazem ele de tal forma que alguns ficam azul, outros ficam roxo, e, claro, o kovbasa, que é o salame defumado. Então, quer dizer, eles fazem uma cesta para ser benzida com esses alimentos e aí fazem um café da manhã típico ucraniano e polonês. Mas o ponto alto aqui é o pão. Eu já participei uma vez com alguns conhecidos na cidade de Malé e eles enfeitavam o pão quase como se fosse um pinheiro de Natal, dançaram. Nos casamentos também, algumas vezes é utilizado esse pão, ele é enfeitado, faz parte então da cultura. Então, a Páscoa é o pão sagrado, mas também tem a peçanca. A peçanca são esses ovos aqui, famosos, ovos coloridos, pintados inicialmente com cera, depois, e cada ovo, cada símbolo tem um significado. A maioria deles é pré-cristã. A maioria deles tem estrela, árvore, pássaro, tem a ver com a origem ancestral dos ucranianos e poloneses. Então, quer dizer, essa peçanca, esses ovos também fazem parte. E esses ovos são usados para presentear amigos, entes queridos. Então, as peçancas tem para vender em vários lugares como lembranças típicas nas colônias. Mas durante a Páscoa, então, além de comer o pão sagrado que foi abençoado, eles também presenteiam-se, os familiares, com esses ovos, essas peçancas que são muito bonitos. Bem, então, vamos dar aquele break, uma paradinha para ver o que a gente aprendeu, para ver o que vocês sabem, que mais importante do que você erra ou você acerta é o que você aprende no processo. Vamos em frente. Quiz número 3. Na Páscoa, os descendentes de imigrantes ucranianos e poloneses fazem a tradicional bênção dos alimentos. E a Páscoa, ele é um pão salgado e decorado? B, ovos de chocolate? C, peixe benzido? Qual será a resposta correta? A, B ou C? Vamos dar um tempo para vocês copiarem as alternativas, escolherem qual a questão que você acha correta e já já a gente volta com a resposta.
voltamos com a resolução do nosso penúltimo quiz da aula de hoje. Bom, na Páscoa, os descendentes de imigrantes ucranianos e poloneses, da tradicional bênção dos alimentos, a Páscoa é um pão salgado e decorado, B, ovos de chocolate ou C, peixe benzido. Qual será a resposta? Será que é o peixe? Lá na Páscoa, numa das aulas anteriores, para muitos cristãos, então depois da quaresma, ou na quaresma não se come carne vermelha, se come só peixe. Seria o peixe benzido ou não? Ovos de chocolate? Páscoa tem a ver com ovos de chocolate, não tem? Ou pão? Será que é pão na Páscoa? Vamos descobrir? Então, a Páscoa, que vai na cesta dos alimentos benzidos para os poloneses, ucranianos, é a letra A, pão salgado e decorado. Ovo de chocolate é uma coisa bem recente, né? O chocolate aqui das Américas era o tesouro inca, porém foi industrializado e nós temos agora a Páscoa, os ovos de chocolate. Mas não faz parte. O ovo, originalmente, tinha a ver lá com a peçanca, inclusive isso. Essa história do ovo na Páscoa tem a ver com as peçancas, que são os ovos coloridos ucraniano e polonês. Peixe benzido? Também, mas não é para a cultura ucraniana e polonesa, né? Então a resposta correta é a letra A. A Páscoa é um pão salgado e decorado. Bom, os alimentos colocados nas cestas para serem abençoados são consumidos depois do sábado de Aleluia, no domingo de Páscoa, após um período de... Eu vou repetir aqui a questão. Então, quer dizer, os alimentos colocados nessa cesta para serem abençoados, eles são consumidos depois do sábado de Aleluia, no domingo de Páscoa, após um período de... Letra A, orações. Letra B, de silêncio. Ou letra C, de jejum. Vamos dar um tempo para vocês copiarem, escolherem qual alternativa vocês consideram correspondente aqui e na sequência voltamos com a resposta.
voltamos com a resolução do nosso último quiz. Agora sim, é o último quiz da aula de hoje. Alimentos sagrados, então alimentos colocados nas cestas para serem abençoadas, consumidos depois do sábado de aleluia, no domingo de Páscoa, após um período de A, orações, B, silêncio, C, jejum. Qual será a resposta correta? Vamos descobrir? Jejum. Eles também fazem orações, mas é durante os rituais, no processo. E não tem a ver com essa ideia aqui do alimento sagrado. Silêncio, isso é mais oriental, me parece. Eles fazem jejum durante a quaresma. Então, na quaresma faz-se jejum, sábado de aleluia também, e eles acabam com o jejum no domingo de Páscoa, comendo os alimentos que são abençoados. Estão nessa cesta, então, o pão sagrado, a Páscoa, e aí dão as peçancas de presentes uns para os outros, celebrando a Páscoa. Vamos retomar um pouquinho aqui para ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, nós estudamos alguns alimentos sagrados do Paraná. Poderíamos ficar aulas e mais aulas só falando de prato típico do Paraná. Nem todos têm um aspecto religioso, mas temos ali em Morretes o barreado. Inclusive os ucranianos e poloneses têm o pirogue, o perovê, que é como se fosse um pastel cozido de batata e queijo. Nós temos muitos pratos típicos do Paraná, mas hoje nós tratamos do pinhão como um alimento indígena natural e falamos da Páscoa, o pão sagrado, e a peçanca, os ovos pintados das tradições dos ucranianos e poloneses. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre alimentos sagrados. Essa é a última aula dessa sequência de alimentos sagrados, porque nós tratamos, então, alimentos como símbolos, tratamos alimentos naturais, falamos de uma série aí de alimentos sagrados dentro dos rituais. Então, falamos do indígena, Hare Krishna, judaísmo, cristianismo e, por fim, nossa última aula de alimentos sagrados desse conteúdo, falamos de alimentos do Paraná. Na próxima aula nós vamos tratar de lugares sagrados. Também vamos começar uma sequência falando de cidades sagradas, peregrinação, lugares naturais, lugares construídos. Mas então, para ficar bem claro aqui, na aula de hoje abordamos os alimentos sagrados paranaenses, na próxima trataremos dos lugares sagrados. E, como já está virando também tradição aqui da nossa aula de ensino religioso, eu me despeço de vocês com um shalom para quem for do judaísmo, salam aleikum para quem é do islamismo, namastê ou namaskara para quem é da religião oriental, do budismo, axé para quem é de candomblé, saravá para quem é da umbanda, amém para quem é do cristianismo, assim seja para quem é do espiritismo. Mas o mais importante, você não precisa acreditar no que o outro acredita. Porém, tem que conhecer para respeitar. Isso é o exercício da cidadania. E tudo que nós estudamos no ensino religioso também é cultura, também é conhecimento, nos torna humanos mais emancipados e respeitosos. E para finalizar, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.